Galera, é o seguinte, ao longo da vida útil do PS2, a gente foi percebendo que as ideias de muitos desenvolvedores eram maiores do que o console comportava tecnicamente. Isso fez com que tivéssemos jogos surpreendentes, onde no desenvolvimento tinha que rolar uma dose de criatividade para ele conseguir rodar os gráficos de certos jogos. Isso fez com que a gente recebesse títulos que levavam o PS2 ao limite, e é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então antes da gente continuar, não se esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a voação do dia, e também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. São vídeos todas as terças às 19 horas e às vezes às quintas no mesmo horário e você não pode perder. E eu não quero começar esse vídeo pegando leve com o console, então já vamos falando do jogo que foi confundido com um jogo de PS3 em diversos eventos de games onde ele foi mostrado. God of War 2. O primeiro game da franquia foi muito bom, mas o segundo conseguiu ultrapassar todas as barreiras que pareciam impossíveis de serem ultrapassadas. A maior dificuldade que a gente percebe que os desenvolvedores tiveram enquanto vamos jogando a campanha do jogo é a de dar vida à direção de arte incrível do game, tirando ela da concepção e trazendo para a engine do jogo, construindo os cenários e tudo mais. Mas, felizmente, isso foi conseguido. Não sobrou nem um pouco do poder do PS2 com God of War 2. As animações que usavam a engine do game eram incríveis, a jogabilidade era fluida e com uma taxa de quadros por segundo muito estável. Os cenários, além de muito variados, eram ricos em detalhes, com texturas bem polidas e definidas. E claro, as CGs, que eram de altíssima qualidade. O jogo é tão bonito que quando a gente joga ele remasterizado no PS3, é muito fácil enquadrar ele nos padrões do console. E já que a gente mencionou o aspecto de CG, já vamos incluir Final Fantasy XII nessa lista. Acho que assim como God of War, essa daqui é uma franquia que dispensa apresentações, né? O jogo é um RPG com um sistema de batalhas em que você controla mais de um personagem, cada um bem diferente do outro, seja em classes, origens e força. A ideia é o jogador saber usar cada um na melhor hora possível, mas além disso tudo que conversa muito bem, tem os gráficos que são muito bonitos nas animações e também in-game, porque é tudo muito consistente aqui. Sabe aquele tipo de jogo que você nota que teve um trabalho de pós-produção muito bem feito, sendo extremamente polido? Então, esse é o Final Fantasy XII. Além da gente contar com um nível de detalhamento absurdo nos cenários, encontramos muitos detalhes nos inimigos também. A modelagem é muito bem feita, mas o que deixa todo mundo de queixo caído no jogo até hoje é a qualidade das CGs, por isso que eu correlacionei ele com o God of War 2. Meus amigos, parece que a gente está assistindo um filme quando elas acontecem. Final Fantasy XII oferece pelo menos umas 40 horas de gameplay, então não é muito difícil apreciar os gráficos absurdos nas CGs ou então em game durante muito tempo. Acreditem, vale muito a pena. E agora que mencionamos Final Fantasy XII, a gente já pode entrar em uma franquia que eu não dava nada e me fez aprender a não julgar o livro pela capa. O jogo que a gente precisa falar agora é o Kingdom Hearts 2. Ele é uma mistura dos universos da Disney com Final Fantasy, e acredite se quiser, o negócio deu tão certo que a franquia foi trazida até os tempos atuais, através de sequências e também remasterizações. Em todos os jogos da franquia, vamos visitando diversos mundos diferentes, e esses mundos são responsáveis por representar cada universo da Disney. Ficou claro? Não, vou explicar. Por exemplo, o mundo da Pequena Sereia, Tarzan, Hércules e por aí vai. Todos esses mundos são exploráveis, a gente vai ter acesso a esse tipo de mundo ao longo da franquia. O bacana disso é que a direção de arte do jogo, não especificamente só do 2, mas de todos eles, é extremamente adaptativa a esses universos, nunca caindo na mesmice e representando muito bem o universo em questão, o que é fantástico. Mas o que chama a atenção de fato nesse jogo em específico é a capacidade de colocar muitos inimigos na tela em tempo real, com direito a muitas explosões de cores e efeitos de partículas. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A ideia desses gráficos não é representar a realidade, nem de longe, e surpreendentemente, esse foi o ponto-chave aqui em Kingdom Hearts 2, por dar muita liberdade criativa no desenvolvimento. Além de muitas explosões de cores e coisas acontecendo ao mesmo tempo, o mérito da jogabilidade hack and slash e também da história cativante precisa ser dado. Sem sombras de dúvidas, são dois itens que prendem muito a gente ao longo de toda a narrativa do game. E por isso Kingdom Hearts 2 acaba apelando muito para o potencial máximo do PlayStation 2. Tem muita coisa acontecendo e o jogo explora isso muito bem.
E outro jogo que, sem sombra de dúvidas, usufruiu o máximo do poder do PlayStation 2 é um jogo muito conhecido por vocês. Se vocês nunca jogaram, com certeza já ouviram falar, o que eu acho muito pouco provável. Eu imagino que todo mundo já jogou esse jogo, né? GTA San Andreas. E ok, a nível de modelagem e qualidade de texturas, o jogo pode até não ser surpreendente, embora cumpra bem o papel dele. Mas até hoje eu não encontro um jogo que me passe a sensação de liberdade que GTA San Andreas passa. A começar pela variedade dos biomas. A gente vai para os campos, cidades, desertos e ainda encontramos variações dentro desses 3 tipos de biomas. Cada um deles tem inúmeras coisas a serem feitas usando muitos NPCs pelas ruas e o melhor de tudo, quase não há loadings aqui. Você pode explorar grande parte do mapa sem ser interrompido por loadings. O maior loading que a gente enfrenta é o do começo do jogo, já os demais são relativamente curtos. E embora eu tenha falado que é tudo muito bem padronizado no quesito gráfico aqui, os efeitos de iluminação acabam recebendo um certo destaque, porque eles são muito competentes para o porte que o jogo tem. Principalmente os efeitos de luz, que tentam simular aqueles God Rays no sol, efeito encontrado nas tecnologias atuais, que nada mais é como um feixe de luz dinâmico que sai direto do sol. Isso é muito bem executado pro padrão do PS2. A história é incrível e o jogo é muito divertido. Não tem como negar que GTA San Andreas abusou do PS2 pelo tamanho do mapa e pela riqueza de detalhe que apresenta na extensão desse mapa. E galera, antes de mencionar o próximo jogo, eu preciso confessar uma coisa pra vocês. Eu nunca fui um grande fã de jogos de corrida, mas Gran Turismo 4 fez por merecer pra poder entrar nesse vídeo. Os gráficos desse jogo são tão absurdos que se você usar um cabo de vídeo componente, ele te dá a opção de usar a resolução de 1080i, que pra época era algo inimaginável nos games, que na sua grande maioria usavam um máximo de 480p na resolução. Esse jogo é praticamente um divisor de gerações dentro do PlayStation 2, né? Outro recurso que ele trazia eram as sombras dinâmicas, com uma boa definição e apresentava na grande parte dos objetos, o que é surpreendente para o padrão do PS2. Com relação às pistas que ele trazia, elas não só eram variadas, como também eram ricas em detalhes, apresentando efeitos de vegetação, poeira e também um bom polimento nas texturas. E para quem curte jogos de corrida, Gran Turismo 4 é sem sombra de dúvidas uma ótima pedida para o PS2 usando o máximo do potencial dele. É surpreendente o que esse jogo consegue apresentar pra gente. Um outro jogo que sem sombra de dúvidas impressionou todo mundo no PS2 foi Black. Black veio com uma ideia extremamente realista e reflete isso nas animações que eram gravadas com atores reais, nos cenários que além de muito variados abusavam na qualidade de texturas para poder ornar com toda a realidade apresentada pelas animações e um sistema de física onde os personagens reagiam de forma muito realista ao levar um tiro, por exemplo. Ele se tornou muito conhecido não só pelo fato de ser um jogo muito realista para a época, mas também pela enorme dificuldade que ele apresentava. Zerar Black é uma tarefa que dá um certo trabalho, mas eu garanto para vocês que é muito satisfatória. E de longe, ele usa facilmente todo o potencial do PS2. O jogo é definitivamente muito realista. Uma pena que não teve uma sequência direta, né? E por fim, eu separei os 3 que eu pessoalmente considero os melhores. Não vou hierarquizar, ou seja, o que vai ficar em primeiro vai ser o melhor, ou o segundo vai ficar no meio, enfim, não tem essa hierarquia aqui. Eu vou apenas colocar para vocês os 3 que eu considero como os 3 melhores gráficos do PlayStation 2 de longe. Vamos começar falando com Resident Evil 4. Resident Evil 4 mudou toda a fórmula da franquia em diversos pontos. Começando pela jogabilidade, que esquecia todo o contexto de gráficos pré-renderizados dos jogos antigos, onde usava uma foto para poder representar o local e trouxe tudo em 3D de altíssima qualidade. É claro que Resident Evil Code Veronica já tinha trazido essa inovação, mas não se compara com a qualidade técnica do Resident Evil 4 nem de longe. Resident Evil 4 coloca a gente com uma jogabilidade completamente em 3D, com a câmera sobre o ombro do personagem, e deixa tudo muito mais próximo do jogador, aumentando a imersão. Os cenários são ricos em detalhes e com pouquíssimos loadings entre um e outro. Em outras palavras, não são todas as portas que precisam de carregamento para poder apresentar o próximo cenário, apenas portas específicas, onde muitas você não precisa fazer nada além de abrir para poder acessar o outro lado. Nos cenários a gente vai encontrar uma riqueza absurda nos elementos, uma boa qualidade nas texturas e um bom mapeamento de sombras para o nível do console. E para surpresa de todos nós, a versão de PS2 de Resident Evil 4 é a mais fraca dentro dos consoles daquela geração.
Sim, vocês não ouviram errado. Na versão de PS2 a gente encontra a versão mais fraca de Resident Evil 4 e ainda assim o jogo é surpreendente. Mas ele brilha de fato no GameCube, usando o máximo do poder da engine dele na época. Mas independente disso, vale muito a pena jogar o game no PS2, mas eu imagino que vocês já tenham feito isso, né? E o penúltimo jogo desse vídeo é queridinho por muitos. Muita gente espera por uma sequência de fato da história desse jogo e eu tô no meio desse povo que aguarda isso. Shadow of the Colossus. As imagens ao fundo acho que falam por si só, né galera? Ambientes enormes, inimigos tão grandes quanto, texturas muito bem polidas e uma riqueza de detalhes assustadora, como por exemplo o pelo dos inimigos, que usa todo o poder de renderização do PS2. No meio disso tudo a gente ainda consegue encontrar um excelente sistema de física que passa até uma boa inércia com relação à movimentação do personagem. Você sente o personagem pesado conforme você vai movimentando ele. E também a gente encontra uma boa variedade de biomas aqui. E tenho certeza que mesmo falando isso tudo, o que continua impressionando todo mundo hoje é o tamanho dos inimigos desse jogo. E eu confesso pra vocês que não me surpreendo. Admito que nunca vi nada igual no PlayStation 2. E por último, mas com certeza não menos importante, Metal Gear Solid 3. A obra de Hideo Kojima deu um certo trabalho para ir para o PS2, o que é uma coisa que poucos sabem, tá? A ideia original era lançar o jogo pro PS3, mas o console ainda ia demorar um pouco para poder sair, e Kojima queria lançar o quanto antes o jogo. Então tiveram que reiniciar o projeto do zero e pensar nele tecnicamente como um jogo de PS2, sem perder a essência do projeto original, que era para PS3. As animações em sua grande maioria acontecem em tempo real e são bem longas. Existem algumas que chegam a 20 minutos, por exemplo. Kojima não tem medo de ousar nesse quesito. De uma forma geral, a gente explora basicamente uma floresta, mas isso não diminui a variedade de cenários aqui. A gente vai encontrando diversos biomas ao longo da campanha do jogo. Inclusive, esses biomas não pecam nos detalhes, é tudo muito bem representado, tudo é feito com um olhar clínico aqui. Existe mapeamento de sombras pensando na iluminação das folhas das árvores. A grama se mexe individualmente, os personagens são absurdamente bem modelados e, claro, a movimentação procura simular a realidade. E por isso, às vezes é um pouco complicado mover Snake, protagonista do jogo. E quando eu falo da movimentação, eu quero deixar bem claro que é tudo pensando no PlayStation 2. É muito realista pensando nos padrões do PS2, o que era surreal para a época. Mas tudo orna muito bem aqui. Hoje em dia, ele é um dos jogos que contam com uma remasterização, e até para os dias atuais, acho esse jogo absurdo. Absurdo por ele fazer frente com inúmeros títulos atuais, e absurdo por ele ter sido rodado por um PlayStation 2 na época. Sem sombra de dúvidas, é um dos jogos que levam o console ao limite. E galera, no mais era basicamente isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, de quebra você faz a boa ação do dia. E também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. São vídeos todas as terças às 19 horas e às vezes às quintas no mesmo horário e você não pode perder. Se quiser trocar uma ideia, minhas redes sociais vão estar aqui na descrição desse vídeo, só aparecer por lá. Era isso, um grande abraço e até a próxima.